Agora nós vamos começar a preparação da pizza. Então eu tenho aqui, são ingredientes bem simples, tá? Farinha de trigo, açúcar, farinha de trigo são 500 gramas, açúcar 15 gramas, azeite extra virgem, bem importante que seja um azeite bom, 25 ml, 13 gramas de fermento, é bastante fermento, a pizza exige bastante fermentação para ela ficar uma massa ao mesmo tempo que macia por dentro, crocante por fora, bananinha. 10 gramas de sal, é bastante sal também, porque é uma massa salgadinha, e de água morna, 275 ml. É importante que a água, mesma coisa do leite de ontem, a água esteja morna, nem muito fria, nem muito quente, porque é ela que vai ativar o nosso fermento. Então, para ativar o fermento, a gente vai fazer a esponja, que nós vamos colocar o açúcar, que é o combustível para o meu fermento, o próprio fermento, e um pouco da água morna. Vamos colocar umas 4 colheradas de farinha de trigo, mexer tudo, misturar o restante da água morna e deixar fermentar por pelo menos 5 minutos. Aí a gente continua. Gente, então eu não coloquei toda a água porque eu vi que meu pote ia ser pequeno, ó, fermentou, chegou na altura, então sobrou um pouco de água morna que eu vou colocar à medida que for hidratando a farinha. Então vou colocar a farinha na bancada, fazer um vulcão e vou verter o meu fermento. Primeira parte. Ops. Vou colocando aos poucos e mexendo, colocando aos poucos e mexendo. Quando eu conseguir incorporar isso tudo na massa, eu chamo vocês. Agora vamos colocar o restante da água e continuar fazendo o mesmo processo. Água, sal e azeite. E misturando até virar uma massa homogênea. E o azeite. E continuamos mexendo da mesma forma. Olha, pessoal, a massa tá bem homogênea já. Eu só dei uma enfarinhadinha na bancada, mas quase nem precisou. Até coloquei pro lado aqui. Até consegui uma massa bem fofinha. E agora a gente vai levar ela para fermentar até dobrar de volume por 45 minutos a 1 hora, mais ou menos, dependendo da temperatura do dia. Voltamos em breve. Galera, a massa dobrou de volume, agora é a hora de bolear e então abrir a massa. Eu tenho aqui um exemplar Cipó. Tomate pelado amassado só, eu não fiz molho nesse caso, poderia fazer, mas pode ser só o tomate pelado amassado e um pouco de azeite de oliva que eu vou untar as formas onde eu for colocar a pizza. Já o tomate pelado, eu vou usar uma quantidade bem pequena só para pré-assar a massa, tá? Se eu fosse colocar uma quantidade grande, quiser uma pizza molhada, o ideal é pré-assar ela branca e depois colocar o tomate. Na sequência eu mostro para vocês. Um pouquinho de trigo na bancada, tá? E a gente só dá uma leve amassada, porque aqui agora a função é dividir em pedaços. Vou fazer 8 bolotas, corto ao meio, depois ao meio, mais uma vez ao meio. Assim eu tenho 8 bolas que vão virar discos de pizza. Assim que eu bolear, eu volto a mostrar.
boleei, deixei a massa mais uns 10, 12 minutos descansando, ela cresceu mais um pouquinho. Tô abrindo e vou abrir com rolo num formato mais ou menos redondo. A pizza artesanal, ela não precisa efetivamente ser aquela pizza redonda, perfeitamente redonda. Deixa eu achar um lugar que faça menos barulho aqui. Porque realmente a pizza artesanal, ela não é assim. A pizza napoletana, ela é até mais oval do que redonda. Então, a gente vai abrindo, até que ela fique com uma espessura bem fininha, 3 milímetros a 5 no máximo. E assim a gente vai abrir, depois eu mostro pra vocês. Essa é a espessura bem fininha. Se ela não ficou bonita, você pode fazer o seguinte: vir e dobrando as bordinhas para ela ficar mais redonda, ou até não pelo aspecto, mas para fazer aquela pizza que tem uma borda um pouquinho mais alta, não uma borda recheada, até porque pizza de borda recheada não existe na origem. Então a gente só faz uma breve contenção quando a gente vai colocar um recheio mais grosso. Então vai virando e vai fazendo uma bordinha, tá? Aí, ó. Perfeito. Vou passar o tomate pelado e levar para assar. Começamos a abrir a massa, então, dando um formato arredondado. Farinha no rolo, não rolo na farinha. E vem abrir. Pra cima e pra baixo. Toca de lado. Vamos colocar ou a sala branca ou colocar o tomate pelado e assim vamos dando sequência. Pessoal, aqui eu tô fazendo a última massa, dá pra ver pela bagunça, né? Que já bolhei e abri e pré-assei várias massas. Essa que eu fiz uma segunda massa que eu não mostrei pra vocês, na verdade, mas com a massa fresca, que os guris mesmos tinham me sugerido. E ela fica mais macia, ela absorveu um pouco mais de água, então eu consegui colocar 50 ml a mais de água, então ela ficou, realmente ela hidrata mais, é uma massa melhor. E eu consigo facilmente abrir ela nos dedos, ó, eu tô falando com vocês e tô abrindo. Essa que tá aqui do lado eu também abri assim, então não precisa nem do rolo, ó, a gente vai abrindo, com cuidado, carinho. Se deu, quase rasgou, puxa lá, remenda. E vai fazendo devagar que ela vai ficar desse tamanho, que a bolinha tinha o mesmo tamanho, mesma gramatura. Ela é uma massa que também cresce mais no forno. Depois eu mostro a diferença pra vocês. As bordas dela ficam mais altas que a que eu fiz com uma farinha de trigo normal, que não era a massa fresca. Beleza? Pessoal, aqui eu tenho várias massas que eu tô pré-assando, tá? Ó, essa aqui foi aquela que a gente virou as bordinhas, mesmo assim ela ficou com a borda bem mais fininha que essa que era com massa fresca. Essa que tem a borda mais grossa também era massa fresca. Essas aqui de baixo, borda mais fina, com a farinha de trigo normal. Tirando do forno, mais uma fornada, já foram várias. E assim seguimos.